Olá, queridos ouvintes! Estamos aqui com mais um programa Conexões que Transformam. A partir de hoje, o nosso programa passa a acontecer às 19 horas. Então, para os ouvintes do Eric, espero que vocês gostem do nosso programa. E explicando, o Eric, ele participa da programação aqui da Rádio Tropical por temporada. No momento ele está viajando a trabalho e por isso o programa Conexões que Transformam passou para o horário das 19 horas. Vamos então. Na semana passada recebemos aqui a querida Valéria Rios, uma amiga muito bacana, que nos contou a história dela quando ela decidiu deixar de ser SLT, ir para casa, cuidar dos filhos, mas o dinheiro não deu, acabou, ficou pouco, o salário, né, do marido não dava para sustentar a família, e ela então decidiu começar a empreender em casa, fazendo bolos e salgadinhos. E daí foi construindo uma empresa que hoje é uma empresa de sucesso, Valérias Rios Buffet, e tem inclusive um dos filhos dela como chefe de cozinha. Muito, muito bacana a história da Valéria Rios. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Alex Carioca. No próximo bloco estaremos conversando com esse querido amigo. Espero que essa conversa seja bastante produtiva, inspiradora, porque o objetivo do nosso programa é poder contribuir com histórias de superação, de sucesso, de insucesso, por que não? Né? As histórias de insucesso, inclusive, são as histórias que mais traz aprendizados para a gente. E a ideia é poder ajudar empreendedores a crescer, a se desenvolver, a adquirir mais conhecimento e com as histórias dos nossos convidados. Inspirar novos empreendedores também e ajudar os novos empreendedores a se prepararem para o seu novo negócio. Meu nome é Sandra Corrêa, eu sou engenheira de telecomunicações e eletrônica, com formação também técnica. Trabalhei 30 anos em grandes empresas de telecomunicações até que eu decidi abrir o meu próprio negócio. Com o empreendedorismo, eu descobri o mundo do networking e esse mundo me trouxe diversas conexões que transformaram a minha vida, trazendo várias oportunidades, e hoje eu sou palestrante, escritora, atriz, modelo e radialista. Então, assim, é importante, né, a gente perceber como que o empreendedorismo precisa do networking e como que o networking é importante e que pode nos levar a lugares que a gente nem imaginava. Bom, agora vamos ouvir uma música. Eu escolhi uma música em homenagem a Ângela Rorô, que nos deixou ontem. E uma pena, né, muito triste, uma pessoa assim maravilhosa, uma artista sensacional. E em homenagem a ela nós vamos escutar Só Nos Resta Viver, Ângela Rorô, 1980. Olá, estamos de volta. Que a vida é bela, só nos resta viver. Na maravilhosa voz de Ângela Rorô. Hoje vamos conversar com o querido amigo Alex Carioca. Alex tem uma história de dor e superação. Esta é a saga de Alex Lúcio da Silva, popularmente conhecido como Alex Carioca. Natural da cidade do Rio de Janeiro, viveu desde os primeiros anos de vida as consequências de uma família desestruturada, marcada pelo alcoolismo do pai. Cansado de sofrer com a violência familiar,
Aos 8 anos, decidiu fugir de casa. Perambulou pelas ruas, sobrevivendo da boa vontade de alguns, até que encontrou aquele que se tornou seu pai de fato e amor, Milton Alves, que não só o adotou, como o gerou como filho no coração. Alex Carioca é radialista desde 1998, casado com Joyce Oliveira desde 2012, companheira de vida e jornada, pai do Davi Lúcio, e utiliza a hashtag "Pra frente é que se anda", simbolizando que sim, podemos construir uma sociedade mais justa e igualitária através das nossas atitudes. Pior que o grito dos maus é o silêncio dos bons. Bom, eu queria, antes até de começar a ouvir a história do Alex, eu queria contar para vocês o quanto assim que estar com o Alex aqui para mim, recebê-lo como convidado nesse programa, está sendo importante. Em outubro de 2022, quando a pandemia começou a melhorar, eu tinha uma loja num shopping, estava começando a receber os influenciadores mirins para fazerem ações lá na frente da loja, para divulgar a nossa loja. Tudo muito difícil, muito assim indeciso, sem saber o que ia acontecer. E o Lucas Lopes, que prestava o serviço de banda larga na minha loja, e também eu era cliente dele, e ele era meu cliente, porque ele também tinha uma outra empresa que ele dava treinamento técnico de instalação, e ele levava os alunos para almoçarem lá na loja. A gente combinava com antecedência quais seriam os pratos, para que tudo acontecesse muito rápido e a turma não perdesse tempo. Então, a gente tinha uma parceria, eu era cliente dele, e ele era meu cliente, e ele vendo o movimento dos influenciadores mirins, tudo é conexão, né, gente? Tudo é conexão. Ele vendo esse movimento na minha loja, ele me chamou para participar de um grupo de network Empresários S.A., que a gente está sempre falando aqui nos programas, mas foi o meu primeiro grupo de networking. Então, ele comentou, olha, vai ter a primeira reunião aqui, a gente está inaugurando a unidade da Zona Norte, e eu queria muito que você assistisse essa primeira reunião, tenho certeza que você vai gostar. E eu falei, tá bom, eu vou. Mas falei assim, tá bom, eu vou. E passaram-se alguns dias. No dia da reunião, eu estava lá na loja e o Alex foi almoçar com o Lucas. Então, eles estavam lá na praça de alimentação, em frente à loja. Eu fui lá cumprimentar o Lucas, conheci o Alex. Ao conhecer o Alex, eu, de cara, eu falei, gente, eu vou nessa reunião. Me passou uma energia, assim, tão positiva, tão boa. E eu digo, não, eu vou agora sair do shopping, vou passar a ter conexões também fora do shopping, porque até então as minhas conexões eram só dentro do shopping. E daquilo foi uma motivação, essa conexão com o Alex. Fui, no final, à noite, eu fui na reunião. O Alex, ele se tornou o apresentador dessas reuniões, ele é radialista, e eu sempre gostei muito de comunicação, então eu ficava vendo ele ali como apresentador e admirando. Eu falei, gente, eu conheço um radialista de perto, e ele fazia entrevistas com a gente durante as reuniões, postava no Instagram, postava no YouTube, divulgava de diversas formas. Foi na minha loja, foi sem eu pedir, gente, porque empreendedorismo é isso, empreendedorismo é servir. Você serve as pessoas e essas pessoas vão te servir, não necessariamente as mesmas, mas é uma troca de energia. E ele foi na minha loja, me entrevistou na frente da loja, fiquei muito emocionada, porque foi uma iniciativa dele, não fui eu que pedi. E eu nem paguei por isso também, ele fez para mim de graça, divulgou de graça. Lucas Lopes também fez esse trabalho. Então, assim, essa energia foi, assim, o momento principal para eu realmente começar a me envolver com grupos de networking, que hoje
eu faço parte de alguns grupos e frequento outros como convidada, mostrando a importância do network, a importância das conexões. Então, eu queria aproveitar e falar, né, para o Alex isso, porque eu não tinha ainda tido a oportunidade de falar. Me ajudou muito, assim, momento que emocionalmente estava, né, precisando de apoio, e o Empresários S.A. me deu esse apoio nesse momento muito difícil. Bom, então vamos agora conversar um pouquinho com o Alex. Alex, conta pra gente um pouquinho da sua história de vida. É uma história muito bacana, conheço bem, e eu tenho certeza que os nossos queridos ouvintes vão gostar muito de conhecer também. Olá, Sandra, tudo bem? Uma excelente noite para todos os nossos ouvintes. É uma honra poder estar aqui fazendo parte desse dia especial, de estar à mesa no seu programa. Fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade de aqui estar. O Alex, ele é oriundo de Rio das Pedras, Jacarepaguá, né? E dali aconteceu de a minha mãe biológica ela se envolver com uma pessoa, né, num relacionamento. Passando-se um certo período desse tempo, ele começou a obrigar os filhos da minha mãe, ou seja, eu e meus irmãos, a tomar conta de carro na praia da Barra da Tijuca. Isso eu com 6, 7 anos de idade. E os meus irmãos com 2, 3 anos a mais só, né? E vivendo essa realidade, eles começaram a fugir de casa, porque se voltasse para casa sem dinheiro, apanhava. Vivendo aquela realidade também, chegou um momento que eu pensei, se os meus irmãos saíram de casa e não voltaram, ou são duas opções, ou eles estão mais felizes na rua, ou menos triste na rua do que vivendo essa realidade dentro de casa. E foi quando, em 1990, eu decidi sair de casa. Esperei que todos dormissem, peguei um ônibus e fui até o ponto final. Peguei o 748, o ponto final do 748 era, né, ali em frente ao viaduto de Cascadura. Ali eu desci e passou a ser minha casa. Eu dormia debaixo da marquise de uma ótica que fica ao lado de uma Santa Casa de Misericórdia, bem de frente para o viaduto de Cascadura. E você não teve medo? Você procurou seus irmãos na rua? Como foi? Não, porque eu não sabia onde eles estavam. Eu não tinha essa informação de onde eles estavam. A gente perdeu esse contato. Ali era sozinho mesmo. Para me alimentar, eu pegava um ônibus, ia até a freguesia, onde tinha um mercado chamado Sendas, no centro da freguesia. Ali eu entrava e sacava bolsinhas, né? Pegava as compras dos clientes e colocava dentro da bolsa, e como forma de gratidão eles davam algum valor. Quando aquele valor que eu recebia dos clientes dava para comprar uma quentinha, eu comprava. Quando não dava, eu comprava um lanche, e assim eu conseguia me alimentar sem viver uma vida ilícita. E você estava sempre sozinho, ou você chegou na rua a fazer parceria com outras pessoas? Não, sempre sozinho. Sempre sozinho? Sempre sozinho, porque na rua a gente não tem como confiar nas pessoas. A gente não sabe quem se aproxima para o bem ou quem se aproxima para te prejudicar. Então eu preferia ficar sozinho nas ruas. Para tomar banho, eu pegava o ônibus, o mesmo ônibus 748, ia até a Barra da Tijuca, mergulhava na praia e estava de banho tomado. No mar? Meu praia, Deus. com 8 anos de idade. Até que você conheceu o seu pai do coração. E como é que foi? Como é que foi isso? Ele morava em frente ao Clube Sargento de Cascadura, numa vila, e um dia ele foi comprar cachorro-quente na praça de Cascadura. Ali ele me viu e ele, percebendo que eu estava naquela situação, ele queria entender como uma criança daquela idade estava sozinha nas ruas. Ele perguntou: cadê seu pai, cadê sua mãe, o que houve, por que você está nessa situação? E eu expliquei para ele por que eu vim parar nas ruas. E ele, se compadecendo, ele perguntou: você sabe chegar na casa da sua mãe e dos seus pais? Eu falei: sei. Então me leva lá que eu quero conversar com eles. Fomos até Rio das Pedras. Ele conversou com a minha mãe, conversou com o meu padrasto, né, o esposo dela. E ele falou: eu não vim aqui para pedir permissão para cuidar dele, porque eu o encontrei nas ruas. Assim como eu estou vindo aqui para fazer o bem,
Exatamente. Eu vim aqui para deixar o meu nome, meu telefone, meu endereço e dizer que a partir de hoje ele vai ter um lar, vai ter uma família. A hora que ele quiser vir aqui visitar vocês, ele vai poder. E a hora que vocês quiserem visitar ele, também vai poder. Tendo dito isso, ele deixou o telefone, deixou o nome, endereço. E a gente saiu e ele passou a ser meu pai e minha mãe. E ele ele é vivo ainda? Sim, sim. E ele tem outros filhos? Não. Tem não, só eu mesmo. E daí, então, ele passou a custear os seus estudos, a educar também, não é isso? Ele passou a ser meu pai e minha mãe, né? Porque eu morava com ele sozinho. Ele não tinha um casamento. Ele sempre decidiu viver sem se casar, né? Ele tinha os relacionamentos, mas ele decidiu não se casar. Então ele passou a ser meu pai e praticamente a minha mãe. E aí ele começou a me educar, voltou a me inseriu novamente a área educacional, a estudar. Ele sempre falou: eu quero que você estude, para que você cresça e seja alguém na vida. Muito bacana. E ele também... Você saiu de casa só depois para casar? Como é que foi? Sim, eu fiquei com ele até o finalzinho de 2012, no dia 13 de dezembro, 13 do 12 do 12. Foi quando nos casamos no jurídico, e no dia 14 foi quando me casei no religioso. E a partir dali eu passei a constituir uma família. Ele já estava aposentado, já poderia seguir a vida dele sem eu me preocupar em ele não ter aquele peso da ausência da minha pessoa ali para ajudá-lo também na parte financeira. Não que ele pesasse isso, nunca pesou. E ele, na verdade, nunca soube. Nunca cobrou, mas... Não, ele nunca soube que eu esperei ele se aposentar para poder me casar. Que bacana, bacana. E aí me casei no dia 13 no jurídico, no dia 14 de dezembro de 2012. Queria me casar 12 do 12 do 12, que era a última data que ia colar os três, mas o cartório não abria naquele dia da semana que seria o dia 12. Aí eu me casei no dia seguinte, que foi dia 13, e na igreja eu me casei no dia 14. Você não teve a presença do teu pai e teve uma presença ruim do teu padrasto, mas tem um filho lindo, né? O Davi Lúcio. Não conheço pessoalmente. Conheci pessoalmente? Não, só foto mesmo. Fotos e rede social, mas é muito fofo, gente. Um pai super carinhoso, ou seja, ele conseguiu passar para o filho dele o carinho que ele recebeu do pai de coração, não é isso? Sim, é um desafio da gente. Meu pai, ele sempre falou: olha, você tem tudo, você tinha tudo para ser uma criança revoltada, porque você não foi amado, você não foi desejado, você não foi acolhido. Só que na vida a gente tem escolhas. Você pode escolher deixar isso te causar uma revolta e você crescer como uma pessoa revoltada, ou você pode oferecer aquilo que você não teve. Exatamente. Então, se você teve carência de amor, ame. Se você teve carência de uma palavra amiga, seja alguém que leve uma palavra amiga. Se você teve carência de alimento, quando tiver oportunidade, alimente alguém. E durante anos eu tive um projeto, Sopão da Madrugada, aonde eu saía de casa quase meia-noite, junto com um grupo de pessoas. A minha esposa já estava comigo como namorada e noiva à época, e ela também fazia parte desse projeto, aonde nós íamos para Marechal Hermes, e ali a gente alimentava quase 200 pessoas. Bacana, bacana. Vezes na semana. Comprávamos tudo fresquinho no mesmo dia, do próprio bolso, recurso próprio. A gente fazia, terminando de fazer, a equipe sentava, se alimentava, jantava daquele próprio alimento, né? E depois a gente ia para as ruas para oferecer o alimento, sendo que a nossa ideia não era levar só o alimento, porque 2 horas, 3 horas depois a pessoa ia estar com fome de novo. Claro que a gente entende que é uma necessidade fisiológica de a pessoa se alimentar, mas a gente queria levar uma palavra de esperança. E pelo que eu vivi, eu senti na responsabilidade de mostrar
para aquelas pessoas que estavam em situação de rua, que a gente chama de PSR, pessoas em situação de rua, né? Que o que aconteceu comigo pode acontecer com eles. Um dia eu fui levar um alimento para um senhor, ele estava sentado no chão, em volta dele tinha algumas garrafas PET, e eu ofereci o alimento, e ele recebeu, e ele falou assim: para você é muito fácil trazer um alimento aqui hoje, porque vai terminar e você vai para casa, vai ter sua cama quentinha, vai ter sua família, e eu vou continuar aqui. E ali eu sentei do lado dele, olhei no olho dele e eu disse para ele aonde eu estava há alguns anos atrás. Falei: um dia eu estava na mesma situação que você, não tinha um alimento, não tinha um teto, não tinha uma família. Hoje eu tenho um alimento, hoje graças a Deus eu posso compartilhar o pouco que eu tenho. Hoje eu tenho uma família linda, e o que aconteceu comigo pode acontecer com você. A oportunidade que Deus me deu, Ele pode também dar para você. Então não desista, não olhe para como está a situação da sua vida hoje. Creia que pode ser diferente daqui para frente. Porque nós não somos o resultado do que a vida fez com a gente. Nós somos o resultado do que a gente fez com a gente, com o que a vida fez com a gente. É como você lida diante das adversidades da vida. Exatamente. Como nós respondemos diante dos desafios da vida, né? Exatamente. Muito bacana. Bom, você é radialista desde 1998. Conta pra gente um pouco essa história, como que você decidiu ser radialista. Foi algo que aconteceu. Eu nunca sonhei, nunca imaginei, não era uma paixão que eu tinha. O meu pai adotivo, ele sempre gostou de dormir e acordar ouvindo rádio, né? Rádio AM à época, isso a gente está falando de 92 para cá, 1992 para cá. Então a gente está falando aí de 33 anos, né? Ele ouvia Mauá Solimões, Rádio Tupi, que virou Rádio Nativa, depois virou Rádio Tupi de novo. Ouvia Clóvis Monteiro, Haroldo de Andrade, e ali eu comecei a gostar do rádio, mas não era o que eu queria. Eu não imaginava ser um locutor. Eu era desenhista artístico, fazia retrato de pessoas, porém eu via que não era recompensado financeiramente, e eu entendi que aquela profissão não iria me ajudar a suprir as necessidades futuras. Depois de um certo tempo eu comecei a cantar pagode à noite num estabelecimento comercial, e quando chegou ali em 2000, meados de 2000, eu fui para a igreja evangélica, e aí eu pensei: eu não posso mais ficar vivendo uma vida noturna, eu tenho que procurar um serviço durante o dia e descansar um pouco mais e mudar um pouco essa rotina. E aí foi quando eu deixei de fazer parte do pagode, mantivemos a amizade, temos um relacionamento até hoje com o grupo, mas eu não queria mais viver aquela vida noturna, queria viver uma vida diurna, queria dormir à noite. E foi quando chegou uma rádio. Em 1998 já tinha chegado essa rádio na localidade, uma rádio comunitária, e de 98 eu comecei a ter contato com essa emissora. Quando foi em 2000, quando eu me converti, eu deixei de cantar pagode, e quando eu vi, eu já estava inserido no rádio. Eu ia lá para a rádio para poder levar um papelzinho para o locutor fazer o oferecimento. Eu era tímido, eu gaguejava, eu tinha uma voz que não era agradável. As pessoas falavam: eu sinto sono quando você fala. E de repente eu estava começando a falar no rádio. E você tem vários dons, porque desenhista, cantor e radialista. Se você podia não ser um dos melhores radialistas, mas o dom você tinha, porque você conseguiu. Hoje você é um radialista, né, super profissional, gabaritado. Então você tinha alguma coisa, né, dentro de você para desenvolver esse dom. E assim, eu me tornei locutor diante de um desafio, porque quando eu comecei a fazer o programa na rádio comunitária, eu ouvi uma frase que me impulsionou. O diretor dessa rádio falou para mim assim: você nunca vai ser locutor porque você não tem talento para isso. E aí eu falei para ele, então vamos ver. Mas realmente eu era muito ruim, eu era péssimo. Você não faz noção de como eu era ruim como locutor.
E aí eu falei para ele, então vamos ver. Se eu não tiver talento, eu vou descobrir. Mas se eu tiver, eu também vou descobrir. E aí, como que eu fiz? Eu não tinha curso, à época eu não procurei nenhum curso. Eu comecei a ouvir os profissionais. Ouvia 98, Rádio Globo, ouvia todas as emissoras grandes, comerciais, assim chamadas comerciais. E observava o que o locutor fazia, como ele falava. Então, observava que ele colocava, por exemplo, 3 músicas. Aí era uma voz masculina, uma voz feminina, outra voz masculina. Quando ele anunciava as músicas que tocou, na verdade a gente chama de desanunciar, porque ele desanunciava, era de trás para frente. Você ouviu a música tal com cantor tal, anteriormente a música tal com cantor tal, e começamos a sequência com a música tal do cantor tal. E eu começando a prestar atenção naquilo, eu comecei a fazer igual na rádio comunitária. Então eu ouvia e repetia. Um ano depois eu fui chamado para fazer o teste numa rádio, foi o primeiro teste que eu fui chamado para fazer, para trabalhar numa outra rádio local, sendo que para receber, ou seja, remunerado. E eu me lembro que foi a época que o Herbert Viana sofreu um acidente, porque eu falei, uma parte do teste foi exatamente falar a reportagem desse acidente do Herbert Viana. Acho que foi de avião, de um avião de pequeno porte. E aí, fazendo aquele teste, eu passei. De repente entra alguém no estúdio. E aí, quando essa pessoa entra, ela fica surpresa. Ela fala: Alex, você que é o locutor, poxa, que legal, que voz maneira, poxa, que bom te ver, assim, desse jeito. Era exatamente o rapaz que disse que eu nunca seria locutor na vida. Meu Deus! E eu estava sendo testado para ocupar a vaga dele, porque a audiência tinha caído e eles queriam colocar outro locutor no horário, e eu passei a ficar ali. Durante 5 anos eu fui locutor daquele horário, até eu sair daquela emissora porque eu queria ir para uma outra. Mas tudo isso mostra a sua determinação, a sua dedicação, né? A sua vontade de querer fazer acontecer. E o empreendedor tem justamente essas características. Muito bacana, muito bacana. Se reinventar. Mas vamos agora, então, ouvir aqui mais uma música e a gente continua conversando no próximo bloco. A próxima música é A Felicidade, Antônio Carlos Jobim e Luiz Bonfá. Olá, estamos de volta. Recebemos aqui algumas mensagens que eu vou ler aqui para vocês. Cristina Pereira, Aveiro, Portugal. Estava aguardando o programa Conscientizando da minha amiga Michele. Adoro Michele. Estou impactada com a história do rapaz. Qual o nome dele? O nome é Alex Lúcio da Silva, mais conhecido como Alex Carioca. Parabéns pela superação. Obrigado. Dana Henriquez, impactada com esse rapaz. Que história! Os brasileiros são surpreendentes. Estou em Boston. Não, brasileiro, gente. Tem aquela frase, não desiste nunca, né? É. Superação sempre. É. Rogério Centro, estou gostando. Parabéns. Obrigada, Rogério. Obrigada, Dana. Obrigada, Cristina. Eliane Quintas, que legal, que superação, impactada. Estou no MEA. E aí, pessoal do MEA, valeu. Bom, então agora vamos continuar conversando aqui com a Alex. Alex recebeu aqui uma dúvida de uma amiga. Eu a orientei, ela estava com dificuldade de ouvir um pouquinho o áudio do meu microfone, mas aí eu recebi informação aqui da parte técnica, eu já informei, ela falou que já voltou a ouvir aqui normalmente. Tá, mas você não quer dar a dica que você deu para ela? Segundo a parte técnica, quem está ouvindo a gente lá pelo site, é só minimizar o disquinho que aparece, que aí vai ouvir normalmente. Como é o nome da tua amiga? É minha esposa, Joyce. A tua esposa? Ela tá ligadinha lá. Ah, legal, Joyce. Obrigada por você estar nos assistindo, muito bom. Então, vamos continuar. Então, você estava falando da rádio, né, como que você entrou para a rádio, e daí conta um pouquinho mais para a gente dessa história. Aí, partindo da rádio comunitária, eu fui para o Senac, porque à época o Senac era o único curso que tinha aqui no Rio de Janeiro que poderia emitir o DRT, que é o Registro
da Delegacia Regional do Trabalho. Porque para trabalhar numa rádio profissional, comercial, eu precisaria de um DRT, porque senão seria exercício ilegal da função. Aí fiz o curso, 9 meses de curso no Senac, obtive o DRT, aí tive programa na Rádio Metropolitana AM, tive programa na Rádio Relógio, quando ainda ficava na Praia da Ribeira, na Ilha do Governador. Participava do debate Melodia toda terça-feira, que à época a Melodia batia ali junto com a FM Dia no primeiro lugar das FMs no Rio de Janeiro. E participei também da Abraço RJ, que é a Associação Brasileira de Rádio Comunitária, onde eu produzia conteúdos para milhares de rádios comunitárias no Rio de Janeiro inteiro. A rádio virou uma paixão para mim. E o Carioca, algumas pessoas perguntam, mas é Alex Carioca o teu nome? O meu nome não é Alex Carioca, mas eu tenho uma paixão muito grande pela cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho um orgulho, no bom sentido da palavra, de ter nascido nessa cidade maravilhosa. E um dia eu estava fazendo um programa e era Alex e Lúcio, e eu recebi uma ligação e a menina participando ao vivo, ela falou assim: oi Alex, tudo bem? Falou, tudo bem. E o Lúcio, como é que tá? E parecia Alex e Lúcio. Quando falava rápido o nome, Alex e Lúcio, parecia Alex e Lúcio. Aí eu falei, eu preciso mudar isso aí. E aí eu mudei para Carioca, porque Carioca é uma linguagem popular, todo mundo sabe, é um povo conhecido como um povo alegre. Hoje as pessoas erram o meu primeiro nome. Erra o Alex, chama de Marcelo, de William, de Fernando, só não erra o Carioca. Então, se você chegar e perguntar onde que mora o Carioca, todo mundo sabe. Talvez não saiba onde mora o Alex, mas sabe onde mora o Carioca. Mas eu acho esse nome artístico, né, Alex Carioca, muito assim, positivo, alegre. Eu gosto desse nome. Achei que foi uma boa escolha. Obrigado. E teve o programa, você teve o programa Alex Carioca, não? Sim, um programa de redes sociais, estilo Amaury Júnior, um programa de entrevistas, na parte de vídeo mesmo, um programa de TV, só que era nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Esse programa a gente fazia entrevistas com personalidades, fazia cobertura de eventos, lançamentos de DVDs, de CDs, de cinemas, filmes em cartaz, e entrevistas também com alguns profissionais e pessoas que tinham histórias que transformam, que inspiram, assim como conexões. Bacana, bacana. Você hoje está trabalhando como assessor de um vereador. Sim. Mas você ainda continua fazendo cobertura de eventos? Fala pra gente. Sim, sim. Eu dei uma pausa agora há pouco tempo no nosso programa. Está previsto voltar o programa Alex Carioca novamente. Atualmente eu sou assessor parlamentar de um vereador na Câmara da cidade do Rio de Janeiro e trabalho também essa parte da política voltada para a área social. Eu acredito que a política ela não é uma ferramenta negativa. Por exemplo, se você colocar uma faca na mesa, ela vai ser positiva ou negativa dependendo da mão que a pega. Se a mão que a pegar for pegá-la para fazer o mal, para tirar a vida de alguém, aquela faca é algo para o mal. Mas se você colocar aquela faca na mão de um cozinheiro, de uma cozinheira, de um maître, né, ele vai utilizar aquela faca para fazer coisas deliciosas. Assim também eu vejo na questão da política. Infelizmente, a política está muito desacreditada hoje, com razão, porque a maioria se utiliza da política para benefícios próprios e até para legislar em favor de si mesmo e acaba se esquecendo da população, né? Mas a política hoje, eu enxergo a política como uma excelente ferramenta para se fazer o social, para se ampliar em favor da população, né? A política é você ser um servidor público, é servir o público. A gente não entra para a política para ser servido, a gente entra para se colocar para servir à disposição para servir. Você está como assessor desde que ano? Desde 2012 que eu trabalho como assessor político. Então, desde 2012, 1998 você começou como radialista. Isso, e 2012 entrou também na área da política. Na área da política. Isso. Na parte com social. Com esse vereador eu estou desde janeiro agora. Foi o primeiro mandato, o primeiro mandato dele. Ele se elegeu agora na legislatura de 2026 até 2030. Então com ele eu estou
na pré-campanha, mas como assessor direto na Câmara Municipal desde janeiro desse ano. Você quer passar o seu contato, caso alguém queira te contratar para algum evento? Sim, pode me procurar no nosso Instagram, @AlexCariocaOficial, @AlexCariocaOficial no Instagram. Se colocar Alex Carioca no Instagram, vai ser o primeiro que vai aparecer. Verdade. Olha, recebemos aqui mensagem, Elísio Souza, eu acho incrível, parabéns, sou seu fã, que história, estamos juntos. Obrigado. Estou em Petrópolis. Olha, terra boa. Graça Hernanes, Vitória, Espírito Santo. Eu costumo dizer que nosso povo é guerreiro, é mesmo. E ela colocou aqui, parabéns. Alex, pela belíssima história de superação. Em 98 eu tive em Cachoeiro Itapemirim, no Espírito Santo, e quase que eu não volto porque eu me apaixonei pela cidade, e aí fiquei 3 meses lá, eu ia ficar só 1 mês, e fiquei 3 meses, quase que eu não volto. Eu viajei pelo menos 5 vezes para Bahia, de carro. Sempre, ou na ida ou na volta, a gente passava pelo Espírito Santo, Iriri, Guarapari, Vitória, sempre eu passava. Marataízes, sempre. Vitória é muito gostoso. Sim. Espírito Santo. E Carlos Augusto Gomes, Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu amei essa história. Tenho acompanhado o seu programa. Esse é o melhor. Parabéns. Que bom, obrigado. Alex, você tem pretensão de vir candidato? Olha. Elizabeth Coelho Lopes, Maranhão, né? Bom, então, aproveitando, você tem pretensão de... Tenho pretensão, sim. Na verdade, eu já vim candidato a deputado estadual 3 vezes. Ah, é? Isso, eu fiquei como 6º suplente no estado. Mas eu acho que você chega lá. Uma hora a gente chega. Se o Papai do Céu quiser, a gente vai conseguir. A gente está na luta. Conta pra gente. Eu queria que o Alex contasse para vocês também, gente, que mais recente ele viveu uma situação que eu até falei para ele. Eu acho que tudo que ele viveu na vida foi uma preparação para o que ele passou agora recentemente. Conta pra gente sobre a enchente que afetou a sua casa. Sim, exatamente isso. Eu olho para o retrovisor da vida e eu observo que Deus, ele permite, mas não desampara. Ele permite a gente enfrentar dificuldades, né? Ele fala assim, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, e quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Ele não poderia impedir da gente passar pelas águas ou pelo fogo, mas ele diz o seguinte, eu vou até permitir, mas a água não vai te afogar e o fogo não vai te queimar. Então ele permite que circunstâncias adversas venham, porque faz parte da vida e nos moldam para um futuro, para que a gente possa estar mais forte para a próxima. Assim como ele me preservou nas ruas, ainda como criança, a gente sabe que hoje, a gente sendo adulto já, a gente tem dificuldade de andar tarde da noite, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil em si, mas principalmente na cidade do Rio de Janeiro, por ser conhecida como uma cidade violenta. Para quem não souber andar, é uma preocupação muito maior. Verdade. Mas ele me preservou e hoje eu entendo que se eu não passasse pelo que eu passei, eu não seria o Alex que eu sou hoje. Eu tive essa questão, foi em 2023, eu acho. 2023. Então, em 2023 eu tive um problema que foi a questão da enchente. Teve uma chuva muito grande no dia 13 de janeiro de 2023, onde se passou de 204 milímetros na região onde eu resido, que é em Anchieta, na zona norte do Rio, que faz limite com o município de Nilópolis. E nesse dia eu estava ajudando uma família. Eu estava dentro do complexo de Chapadão, numa comunidade, atendendo um chamado, porque a chuva tinha começado e acabou caindo um barranco. Esse barranco, com o peso, quebrou um duto da Águas do Rio, e a pressão da água daquele duto estava derrubando as paredes da casa de uma pessoa dentro de uma comunidade, matou 2 cachorros, porque o canil ficava embaixo da onde estava a calçada,
eu corri para atender esse chamado e salvar essa família. Chamamos a Gel Rio, chamamos a Defesa Civil, tiramos a família dali, colocamos em outro lugar para poder dar uma assistência. E quando eu volto para casa, a minha família estava precisando de mim e eu não sabia. Eu tive uma dificuldade de chegar até em casa porque estava tudo alagado para o caminho até chegar aonde é a rua que eu morava. E quando eu cheguei em casa, a água já estava batendo já na minha cintura. E quando eu cheguei já estava batendo na minha cintura. Quando eu cheguei em casa, eu abri o portão, estava tudo boiando, a máquina de lavar boiando, geladeira boiando. E para se ter uma noção, nós tínhamos um tanque na varanda que era praticamente 1,10 m de altura. A água estava muito acima desse tanque. Eu me lembro, você mandou os vídeos pra gente no grupo nosso do Empresários S.A. Né? Nossa, gente, inacreditável. E aí quando eu entrei, o meu filho estava em cima da cama, a cama boiando, ele em cima da cama, minha esposa desesperada. Eu só consegui passar a mão em cima do guarda-roupa, pegar os documentos, botar o filho no ombro e a gente ir para o segundo andar, onde tem o salão de cabeleireiro da mãe da minha esposa, da minha sogra. E ali nós ficamos até o dia seguinte. Meu sogro veio junto com a minha sogra para poder buscar o filho. Minha esposa não quis ir para lá. Eu falei, vamos para lá, vamos dormir. Ela falou, não vou deixar a casa assim do jeito que tá. Tava super alagada e choveu muito naquela noite. E quando foi no dia seguinte, a gente foi entrar em casa, estava tudo destruído, não tinha nada que se salvasse. O chão estourou, ou seja, subiu os pisos, as paredes. Tinha acabado de comprar um guarda-roupa que era um sonho da minha esposa. E vocês perdeu a casa, né? A casa. Perdemos a casa, perdemos tudo que tinha em perdeu casa. Tudo que tinha na casa e a casa. Perdemos só tudo. Sobrou o terreno. Mas eu vou te falar, Sandra, nada do que a gente faz por interesse. Quando a gente tem um coração bom e a gente faz o que a gente ama, que é fazer o bem para alguém, Deus ele recompensa. E eu vou te falar, eu fiquei surpreso com o que aconteceu, porque eu perdi tudo. E para um homem é muito diferente, porque ele se sente na responsabilidade de fazer a diferença para sua família. Ele é o reestruturar tudo de novo, mantenedor do seu lar. Então ele tem aquela responsabilidade de agora. Aonde meu filho vai dormir, aonde minha esposa vai morar, aonde nós vamos morar. E aí eu já estava trabalhando a pré-campanha do vereador, à época era pré-candidato. Ele tinha viajado na Paraíba para poder visitar a família. E quando ele tomou ciência do que tinha acontecido lá na minha casa, ele me chamou de vídeo. Ele falou, eu não estou aí, mas eu não vou te abandonar. E aí ele mandou alguns funcionários irem lá. Ele pegou os funcionários que ele pagava para fazer toda a limpeza, para tirar tudo que tinha dentro de casa, para colocar na rua, para depois a Conlube retirar. Ainda como pré-candidato, ele ajudou diversas famílias como causa humanitária, esquecendo a questão política, como causa humanitária. E aí ele falou para mim assim, através do funcionário dele, falou, olha, ele pediu para eu vir aqui, mas ele disse que ele não vai te dar nada. Ele não vai te dar uma cama nova, ele não vai te dar um guarda-roupa novo, ele não vai te dar uma geladeira nova, porque antes de cuidar de coisas, ele precisa cuidar de pessoas. E ele pediu para que eu viesse aqui, tirasse você daqui e te colocasse num apartamento, para que você conseguisse cuidar da sua família primeiro. Depois a gente vai cuidar da sua casa. Hoje você precisa cuidar de você, da sua esposa e do seu filho. E ali a gente foi morar no apartamento. E eu vou te falar, em uma semana os meus amigos mobiliaram a minha casa toda, tudo saindo da loja, tudo vindo no plástico. Porque a gente estava em casa, meu filho brincando no chão, a casa vazia, o apartamento vazio, e alguém mandava uma mensagem, falava, me dá o teu Pix, eu preciso te abençoar. Aí outro ligava e falava, o que você precisa? Ah, eu preciso de uma cama. Se a gente tiver uma cama para deitar, um colchão só para deitar, tá ótimo. Então tá bom, vê aí a cama que eu vou pagar. Porque aí a vida é assim, a gente serve para ser servido. E eu vou te falar, em uma semana a gente tinha geladeira, fogão, a gente tinha cama, a gente tinha sofá, a gente tinha os móveis do nosso quarto e os móveis do quarto do filho, e tudo vindo da loja. Eu não tenho como te explicar
Isso. É maravilhoso, maravilhoso. Mas vamos aos comerciais agora? Vamos lá, produção, comerciais. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal. Ou, se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis, o nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Olá, queridos ouvintes, estamos de volta. Bom, estamos chegando no finalzinho do programa, que pena. Muito bom conversar com Alex Carioca. Bom, Alex, quero aqui agradecer mais uma vez a sua presença. Muito bom te receber, ouvir mais uma vez a sua história, que é inspiradora, adoro. O Alex tem muitas histórias, né? Que foi só um resumo, mas assim, é muito bom ouvir tudo que o Alex tem para contar para a gente. Espero que vocês realmente tenham gostado e espero que volte outras vezes também. Eu que agradeço pelo carinho do convite, fico muito feliz por poder ter esse bate-papo com você, revê-la nessa correria do dia a dia. Verdade, verdade. Mas aí foi uma oportunidade excelente da gente se rever também. E parabéns por essa nova etapa. Amigos agora. Amigos de profissão. De profissão. E eu tô aprendendo bastante com você também. Parabéns. Tá de parabéns. Nota 10. Que bom, porque eu já aprendi muito e vou continuar aprendendo muito com você. Obrigado pelo carinho do convite e os ouvintes também que estão nos ouvindo, para quem está nos assistindo também, os telespectadores. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Bacana, bacana. Aproveitando, peço vocês para acessarem o site da Rádio Tropical Web Brasil, se vocês quiserem não só ouvir, mas também nos assistir ao vivo. Então é www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Vejam também as nossas notícias e novidades no Instagram da Rádio Tropical Web Brasil. E a rádio, ela é 3 em 1. Ela é TVcast, Radiocast e depois de editado também tem o podcast no YouTube. Então, assistam os nossos programas no YouTube depois de editado. E para os ouvintes que quiserem mandar mensagem para a gente, como os nossos queridos ouvintes mandaram hoje, essas mensagens maravilhosas, que ficamos muito felizes, Alex, por... Olha quantas mensagens que nos mandaram. Muito bacana. Vocês podem enviar pelo Zap, pelo WhatsApp 21971591211. E eu queria terminar o programa com a seguinte frase motivacional, a frase do meu amigo Alex Carioca: pra frente é que se anda. É isso aí. Rádio Tropical Web Brasil, você conectado ao mundo e o mundo ligado em você. Até a próxima terça-feira, às 19 horas. Beijos, tchau.